Glória a Deus, né? Gostaria que todos abrissem comigo no livro de Romanos, capítulo 16, verso do 17 a 19, 17, 18 e 19. Amém, igreja? Está escrito assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples do mal. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Romanos 16, 17, 18 e 19. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, esse texto aqui, ele nos orienta e nos alerta sobre um tipo de oposição que nós vamos enfrentar nessa caminhada cristã, né? Ele começa dizendo assim no verso 17, rogo-vos, irmãos, que noteis, tá? Os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Olha só, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que muitos irmãos vão conhecer o Evangelho, mas não vão aceitar. Não vão aceitar a igreja como está estabelecida, não vão aceitar as doutrinas estabelecidas pelo Cristo, pelos apóstolos, as palavras de Deus no Novo Testamento, os conselhos e as orientações que é extraída da Bíblia, e vão causar dissensões, vão causar escândalos contra essas verdades divinas que nós estamos aprendendo, né? Com outras palavras mais simples, muitos não querem o Evangelho e eles vão se colocar contra aqueles que querem, tá? Nós estamos aprendendo um Evangelho simples, mas verdadeiro e eficaz, e aqueles que não vão aceitar essas verdades divinas, eles vão se opor a nós. Eles vão chegar até nós: olha, você está querendo ser muito radical demais, você está querendo agora ser muito santo demais, você agora só quer saber de Bíblia, só quer saber de palavra, só quer saber de oração agora, tudo para você é pecado, né? E muitas pessoas vão, irmão, se comportar igual os fariseus. Jesus falou o que para os fariseus? Vocês não entram para dentro do reino e não deixam outros entrar. Eles ficavam na porta como líderes religiosos, né? Mas eles não entravam e não deixavam outros entrar. Então muitos irmãos vão causar dissensões e escândalos contra a doutrina que nós estamos aprendendo, tá? Então você está sendo despertado pelas verdades divinas que Deus fez questão de revelar em seu espírito, e você está compreendendo, mas muitas pessoas vão tentar se opor a isso e tentar apagar essas verdades dentro de você. E o conselho de Paulo aos Romanos é esse aqui, desviai-vos deles, né? Quando as pessoas chegarem até você: olha, você está querendo ser muito radical, você está querendo ser muito santo demais, agora você só quer saber de ser crente, só quer saber de igreja, agora tudo para você é pecado. Quando as pessoas chegarem até você e tentarem combater as verdades que você está aprendendo, irmãos, o conselho de Deus é para nós desviar-se dessas palavras, não aceitar nenhuma orientação, nenhum conselho, nenhuma palavra que saia de outras pessoas
que contradiz os princípios divinos que nós estamos aprendendo. Então essa é a orientação de Paulo aos romanos: desviai-vos deles, né? Porque esse povo, irmão, que não aceita o Evangelho e se opõe ao Evangelho, né? Eles são influenciadores, eles conseguem, irmão, causar escândalos, eles conseguem enganar muitas pessoas, eles conseguem, irmão, causar dissensões, né? Contendas na mente das pessoas, trazendo confusão na mente das pessoas, né? Por exemplo, eu prego uma mensagem sobre o valor da obediência, o valor do perdão, o valor da reconciliação. Aí você sai daqui, você encontra uma outra pessoa que vai pregar uma mensagem, às vezes até com um diálogo bom, um vocabulário bom, um português correto, mas ele vai falar para você que o que você está aprendendo é radicalismo, né? Que não precisa também ser tanto, que Deus não quer tudo isso de você. E muitas pessoas abraçam aquilo. Não é verdade mesmo. Para que ser radical? Para que também querer levar tudo ao pé da letra? O pastor está falando demais. E ele conquista muito, né? Só que Paulo, ele aconselha aqui, desviai-vos deles. Não aceita, irmão, nenhuma orientação que confronte os princípios divinos, ou seja, que seja contrário às verdades que você está aprendendo. Continue como um cristão ortodoxo, né? O que é um cristão ortodoxo? Cristão que anda em linha reta, em obediência às escrituras e às verdades que nós estamos recebendo. Olha o verso 18, irmão, porque os tais, quem são esses tais? Os que contradizem o Evangelho, os que pregam o contrário, os que não aceitam as doutrinas fundada, estabelecida por Cristo, e nem os ensinamentos dos apóstolos, as cartas paulinas, o novo Evangelho. Esses são os tais, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, irmão, que ela prega contra a Bíblia, que ela fala contra os princípios, que ela chama um cristão que está querendo ser ortodoxo, ser obediente, ser submisso, as pessoas que confrontam e contradizem essas pessoas, elas não estão servindo a Jesus Cristo de verdade, irmãos. Pode até ter aparência de cristão, pode até frequentar uma igreja, pode até dizer que é cristão, mas quando uma pessoa aconselha uma outra pessoa a não andar nas escrituras como a escritura está estabelecida, ele diz aqui, esses tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Eles não estão em comunhão, porque existe uma mensagem do próprio Jesus que disse: aqueles que são meus, ouve a minha voz, e elas me seguem, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está vendo? Então, aqueles que são de Cristo, irmão, eles ouvem a voz da palavra, eles obedecem, eles se submetem. Agora, aqueles que não são de Cristo, irmão, eles não aceitam o alimento bíblico, eles são homens naturais. A Bíblia, o ensinamento, para eles é loucura ser submisso a esses ensinamentos que Jesus Cristo deixou estabelecido. Mas ele está dizendo aqui para os romanos, porque os tais que causam dissensões, que causam escândalo contra a doutrina, que nós acabamos de falar, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo. E nós temos que compreender isso, irmão, tá? Quando alguém falar para você assim, esse negócio de igreja agora, só isso tudo você é pecado, não tem nada a ver fazer isso, aquilo, que na sua consciência você sabe que é errado. Essas pessoas não servem Cristo, e por causa delas não servirem Cristo, os conselhos, as orientações delas não servem para nós, né? Porque além delas não servirem, se você der ouvido para elas, elas também vai fazer com que você também não sirva mais. Então são perigosos nos caminhos dos cristãos, tá? Olha aqui, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas
o seu ventre. Está vendo aqui, ó? Quem que eles servem? Eles mesmos. Filosofia humana, ideologia humana. Não, mas desse jeito dá certo. Não, deixa a Bíblia de lado, né? Eu já tive uma experiência, a minha experiência, ela é exata, ela vai dar certo, né? Então, quer dizer, eles servem o próprio ventre, né? Não, do meu jeito dá certo, eu estudei, eu sei como fazer. Não, larga a mão de Bíblia, esse negócio, entendeu como é que é? Então são pessoas que não servem Jesus, que servem o próprio ventre, tá? O próprio interior deles é que manda, a maneira deles pensar é que manda, a maneira deles querer decidir é que vai dar certo, né? Mas nós cristãos não, nós temos um Senhor, nós temos um pastor que nos guia, nós temos a palavra de Deus que é o nosso alicerce. Então tudo que nós vamos fazer, nós olhamos agora para a palavra de Deus, para as escrituras sagradas, que é a nossa base, a qual nós vamos construir a nossa vida espiritual. Mas aqueles que não servem Jesus, que servem ao seu próprio ventre, eles não estão preocupados com as escrituras sagradas, tá? Então ele diz aqui, ó, porque os tais não servem ao Senhor Jesus, né? O versículo 18 do capítulo 16 de Romanos, mas o seu ventre. E olha só agora, irmão, a segunda parte do versículo, ó, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Está vendo aqui? Eles são habilidosos, irmãos, eles são cheios às vezes de conhecimento, né? Eles criam ideologias às vezes até convincentes, eles tiveram experiência e às vezes a experiência deles deu certo, e às vezes, irmão, eles são doutores da letra, eles falam muito bem, tá? E o que eles fazem? Eles enganam. A partir do momento que uma pessoa te orientou contra a Bíblia, tá? Ele está te enganando. A partir do momento que você aceitou um conselho, uma orientação de uma pessoa e vai praticar aquilo que a pessoa te orientou, mas você sabe que foge dos princípios, ele está te enganando. Por mais que a palavra dele seja bonita, por mais que o português seja correto, por mais que ele seja uma pessoa bem sucedida na sociedade, pode ser um professor, um psicólogo, um psiquiatra, doutor, pode ser um homem formado em várias faculdades, mas se ele aconselhou você contra as escrituras, contra os princípios, ele está te enganando. Ele vai fazer você errar o caminho, ele vai fazer você semear uma semente negativa, não vai ser bom para você, porque aqueles que são meus ouvem a minha voz. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, então é a voz de Cristo que importa para nós, é os conselhos da Bíblia que importa para nós, que vai fazer bom, porque o alimento, as escrituras é o alimento das ovelhas, né? Então ele diz aqui, ó, no verso 18, né? Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Mas do seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples, né? Então, se você não quer ser enganado, se você não quer ser ludibriado, se você não quer ser arrastado para o caminho do erro, quando alguém te orientar, te aconselhar, quando alguém der uma direção para você, faça assim, vai lá, vai assim, toma essa decisão, compara essa orientação com os princípios da Bíblia Sagrada e vê se tem aprovação divina. Se não tiver, descarta, dispensa, tá? Às vezes até conselho de mãe e pai, irmãos, tá? A gente tem que temer a Deus e respeitar a mãe e o pai, honrar pai e mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Mas a partir do momento que o seu pai e a sua mãe está te dando um conselho, uma orientação contra os princípios divinos, você não precisa maltratar, você não precisa xingar, mas rejeita o conselho. Rejeita a partir do momento que não tem fundamento nas escrituras sagradas, tá? Então os conselhos
a palavra de Deus é o alimento das ovelhas. E nós temos que tomar posse dessas verdades, tá? Agora no verso 19, olha só para você que coisa tremenda, ó. Quanto à vossa obediência, olha aqui agora, como que o homem obediente, irmão, ele é louvado, né? Ele é elogiado, ele é visto e comentado por muitos que cercam o nosso caminho, tá? Olha só, quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Está vendo aqui? Aquele irmão lá, ele tem o selo, né? Nós aprendemos esses dias que o selo de Cristo é o selo que o Espírito Santo põe na pessoa, e a pessoa aparta-se de toda a iniquidade, né? E passa a obedecer a voz de Deus, né? Então quer dizer, a vossa obediência, obediente a quem? A palavra, os princípios, as escrituras, né? Você ouve a voz do Senhor, você procura obedecer os princípios estabelecidos pelas escrituras, né? Então a vossa obediência, ela é conhecida de todos, né? Eu digo, irmão, uma coisa muito séria, tá? Que nós somos observados, tá? Dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, por onde você passa, as pessoas estão de olho em você, tá? Nas suas atitudes, nos seus afazeres, no seu comportamento, no seu olhar, na sua expressão facial. Nós somos visto por muitas pessoas e comentado entre as pessoas. Agora, os maus testemunhos que muitos cristãos dão são terrivelmente comentados em momento da sociedade. Mas aqueles que procuram andar como cristão, obedecer como cristão, né, se comportar como cristão, esses também, irmão, eles são comentados em muitos lugares, né? Então ele diz aqui aos romanos aqui, ó, quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos, né? Depois ele diz assim, ó: comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal, né? Nós temos, irmão, que ser sábio no bem. O que é ser sábio no bem? Aprender bastante para praticar o bem, porque ser sábio ou sabedoria vem de saber. Então eu vou descobrir como que eu devo obedecer, como que eu devo praticar, como que eu devo me comportar, como que eu devo agir diante da sociedade. Então nós temos que procurar ser sábios para praticar o bem, né? Em todas as questões, irmão, seja dentro de casa, no serviço, na sociedade, dentro do supermercado, na fila do banco, esteja sempre apto a praticar o bem, né? Sempre apto a ter comportamento de cristão, a enfrentar circunstância como cristão, enfrentar desafios como cristão, né? Em todos os lugares, né? Mas ele diz aqui, ó, ele termina o versículo: mas simples no mal, quer dizer, não aprenda com os outros a praticar o mal, abandone toda a desonestidade, tudo que é corrupto, esquece das coisas que só contamina, esquece das coisas erradas, deixa de lado, não se importe mais com isso e procure investir na prática do bem, né? Porque a palavra de Deus, desde o primeiro momento, irmão, que o Espírito de Cristo, ele sela você, e você tem o Espírito Santo trabalhando na sua vida, ele vai te orientar, segundo as Escrituras Sagradas, e você vai estar sempre entrando pelo caminho do bem, pelo caminho da verdade, né? Agora, desonestidade, corrupção, mentira, engano, tudo que é mal, tudo que é errado, né? Ele vai perder a força na sua vida, né? E você agora vai conquistar uma unção especial da parte de Deus para praticar aquilo que é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo 1 Tessalonicenses,
capítulo 1. Olha só, vamos pegar mais 2 versículos, só para a gente dar uma concluída nessa mensagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso do 6 ao 10. Olha o título aqui, ó: convertidos modelos recebem e espalham o evangelho. Tá vendo aqui? Isso acontece, irmão, na vida dos obedientes à palavra de Deus, tá? Eles recebem o evangelho e naturalmente eles espalham o evangelho entre os lugares por onde eles passam. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, olha só: e fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Está vendo aqui? Paulo, ele manda uma mensagem à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, e ele diz: olha, vocês foram levantados para imitar os apóstolos, né, a nós, e também imitar ao Senhor, tá? Então ele diz aqui que nós somos imitadores dos apóstolos, imitadores de Jesus, né? E diz assim, ó: recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Por que, irmão, que eles receberam a palavra com muita tribulação? Porque no início da igreja primitiva havia uma perseguição terrível em cima dos cristãos, entendeu? Então os cultos eram realizados dentro das cavernas, em lugares isolados, em quartos escondidos, porque os romanos estavam caçando cristão para matar, mas a palavra estava sendo pregada. Então, no meio de toda aquela turbulência, eles receberam a palavra com o gozo do Espírito Santo. Agora no verso 7, ó: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Está vendo aqui, ó? Agora ele começa a dizer que eles estavam sendo verdadeiros exemplos, tá? Na cidade de Macedônia, né? E na cidade de Acaia, porque olha só o verso 8: porque por vós zoou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acás, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Está vendo aqui, irmão? O obediente, ele recebe a palavra injetada nele, e por onde ele passa, irmão, ele espalha o evangelho, tá? É isso que nós temos que fazer. Nós temos que espalhar o evangelho dentro do nosso lar. Nós temos que espalhar o evangelho no nosso serviço, na sociedade, né? E isso flui, irmão, naturalmente na nossa vida, né? Aqui, ó, para você, ó, ele diz que o evangelho se espalhou tão bem, de maneira tal que dela não temos mais necessidade de falar alguma coisa, né? Quer dizer, naquele lugar lá, o evangelho se espalhou de tal forma que a intenção era partir para outro lugar, porque todos já tinham conhecido sobre o cristianismo naquele lugar lá. E no versículo 9: porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Agora ele deixa claro, olha, o evangelho que está sendo espalhado nos corações dos outros homens, Cristo virá sobre a vida deles, tá? Eles também serão salvos por causa do evangelho, e eles também serão livres da ira que virá sobre os homens aqui na terra. Então a importância, irmão, de nós procurar ser fiel à palavra, ser obediente às escrituras, porque por onde a gente passar, a gente vai deixar essa marca de Cristo, a gente vai fazer com que o cheiro de Cristo flua, a gente vai fazer com que o evangelho espalhe entre as pessoas.
principalmente dentro do nosso lar, né? Então isso é muito importante. Só para nós concluir, 2 Timóteo capítulo 2, olha só para você ver o que está escrito lá. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, 20 e 21. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, 20 e 21. Só para a gente concluir, olha o que está escrito, ó. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. O que é o fundamento de Deus, irmão? Cristo e as verdades divinas, tá? Essas verdades divinas e o cabeça que é Cristo não pode ser abalada por nada, tá? Então, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é o selo? O Espírito na vida do homem, tá? O Senhor conhece os que são seus. Olha que palavra, irmão, tá? Então Deus, irmão, Ele conhece aqueles que são seus. E qual é a maior marca, qual é o selo daqueles que são de Cristo? É aqueles que ouvem as verdades divinas e se constroem sobre essas verdades divinas. Lembra que nós falamos lá atrás? Aqueles que causam escândalos, aqueles que causam dissensões contra as verdades divinas ou contra a doutrina, eles não são servos de Jesus Cristo. Ele deixou bem claro lá. Agora ele está dizendo, ó, o Senhor conhece os que são seus. E qual é a marca daqueles que são de Cristo? O qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Está vendo? Então aquele que diz, eu sou de Cristo, e eu me aparto das coisas erradas, esse sim, esse tem o selo de Cristo, tá? Agora, aquele que fala, eu também sou cristão, eu sou servo, mas vive voluntariamente na prática do erro, esse não conhece Jesus, esse está servindo o próprio ventre, tá? É bom a gente ter esse conhecimento, irmão, para a gente poder discernir quem é de Cristo e quem não é, tá? Porque tem muita gente dentro da igreja, irmão, que não pertence a Cristo, né? Então aqui, ó, a marca daquele que pertence a Cristo, aquele que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade, tá? Então essa é a marca do cristão. Ele sai de perto daquilo que é errado, ele abandona, ele renuncia o erro para servir a seu Senhor. Agora no verso 20, irmão, tem um assunto interessante, ó. Ora, numa grande casa, numa igreja, tá? Aqui refere casa, refere à igreja do Senhor. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro. Tá vendo aqui que ele fala 4 tipos de vasos aqui, irmão? O vaso de ouro, o vaso de prata e o vaso de pau são aqueles, irmão, que criam, mesmo estando na igreja, o seu próprio adorno, o seu próprio cristianismo, o seu próprio evangelho, irmão. Esses 3 vasos aqui, ó, ouro, prata e pau, são pessoas que servem Deus, tá? Mas do jeito deles, eles que, não, desse jeito tá bom. Porque quanta igreja hoje você vê, né? É Vale do Sal, é sessão do descarrego, né? É campanha da flor florida, é a Arca da Aliança. São vasos, tá? Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pau, mas que servem a Deus do jeito deles, tá? Mas não são aqueles que servem a Jesus Cristo. Agora, o vaso de Cristo aqui é o vaso de barro, tá? O de barro, ele é de Cristo, tá? É um barro que está na mão do oleiro, é um barro flexível, um barro obediente, um vaso disposto a ser quebrado na mão do oleiro e ser refeito novamente.
Porque o vaso na mão do oleiro, irmão, vai lá para você ver em Jeremias capítulo 18, a Bíblia fala sobre o vaso lá que estava na mão e caiu, e Deus tornou a fazer outro vaso segundo a vontade dele. Então Deus quebra o vaso e refaz. Quando o vaso é de barro, é um vaso flexível. Então as ovelhas são vasos de barro, tá? Nós somos vasos de barro, uns para honra e outros porém para desonra, né? Então quer dizer, o vaso de ouro, o vaso de prata e o vaso de pau, tá? Que é as próprias pessoas se adornando e servindo Cristo do jeito deles, irmão. Esses uns são vaso para desonra, tá? Tanto deles como daqueles que vão seguir eles, tá? Agora o vaso de barro não, esse é um vaso para honra. Por quê? Porque é um vaso flexível, ao qual a mão do oleiro, a mão do Criador, vai poder adornar ele da maneira que ele quer. E quando uma pessoa é adornada do modo que Deus quer, Deus usa da maneira que ele quer. Então ele vai ser um vaso de honra, e ele vai honrar também todos aqueles que seguirem esse vaso de honra, né? Então está aqui assim a orientação. E no verso 21, ele finaliza dizendo assim, ó: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Está vendo? Então, se você quiser ser um vaso de barro, ser flexível, ser obediente, né? Então você vai ser, se purificar das coisas erradas, você será um vaso para honra, um vaso santificado, um vaso idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra, né? Então está aqui a mensagem, irmão, que Deus colocou no meu espírito agora de tarde, e que nós façamos uma grande reflexão sobre isso, tá? Lembre-se, todo conselho que vier sobre você, que não tenha princípios da Bíblia, lembra da carta aos Romanos, tá? Esses não são servos de Jesus Cristo, mas servem o seu próprio ventre, tá? E eles vão palavras que lisonjeiam, e eles enganam o coração do simples. Amém, igreja? Vamos agradecer a Deus então, vamos ficar de pé. Domingo, culto de missões, nós estaremos aqui novamente para a glória do Senhor, e todos são convidados. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, Senhor, pela mensagem, pela orientação divina, e que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal, Senhor. Nós vamos colocar uma vírgula agora, mas domingo, no culto de missões, nós estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus, Senhor, nos leve em segurança até a nossa casa, nos proteja e nos guia. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja abundantemente em nosso espírito. Amém, igreja? Dê a paz.